Bom, bom, gente, retomando a segunda parte da aula, a gente falou então sobre a Revolução Industrial, né? Que é um evento histórico, processo histórico importante para marcar a era das revoluções burguesas. Que era essa? A era do Iluminismo, tá? Do século XVIII, XIX, beleza? Esse processo que a gente chama de revoluções, que tem a Revolução Industrial, né, como marco importante para a economia, principalmente, e o marco importante para a política da era das revoluções burguesas, do Iluminismo, é a Revolução Francesa, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Hoje a gente está se atentando à Revolução Industrial, né, que é um marco importante, fundamental para a era das revoluções burguesas, né, do iluminismo, e que vai transformar principalmente a economia da sociedade ocidental, naquela época ocidental. Né? Depois a Revolução Industrial se esparrama, né, por todo o mundo no século XIX e XX. Tá? Então, essa é a ideia. A gente vai compreender agora a gente vai tentar compreender, né? Tentar, porque é um autor, enfim, uma aula não dá para compreender o autor, mas a gente vai, pelo menos, passar aqui pelos principais aspectos da filosofia da economia política de Adam Smith, tá? Que é um iluminista que viveu na Grã-Bretanha, né? Ele nasceu na Escócia, morou na Inglaterra, tá? E que estuda a Revolução Industrial, estuda o funcionamento das indústrias, tá? Portanto, ele estuda os efeitos da Revolução Industrial na economia e na política, né? Na economia política. Primeiramente, a gente deve lembrar que Adam Smith, assim como John Locke, assim como David Hume, ele está influenciado por uma tradição empirista ou empírica, né? Empiricista, enfim, por uma tradição do empirismo inglês, tá? Do empirismo muito característico da Grã-Bretanha, do Reino Unido, tá? Então ele tá influenciado por essa doutrina, por esse modo de pensamento empírico, tá? Ele está influenciado filosoficamente por esses autores e por essa epistemologia, por essa doutrina, né? E é considerado o pai do liberalismo econômico. A gente vai ver depois um pouco sobre o liberalismo econômico, né? A gente falou sobre liberalismo político em aulas passadas, né? A gente disse que o John Locke é pai do liberalismo político. Isso é uma coisa. Liberalismo econômico é outra coisa completamente diferente, tá? A gente vai ver hoje o que é o liberalismo econômico, tá? É uma doutrina, é uma ideologia que tem o Adam Smith como pai, fundador dessa doutrina, né? Liberalismo econômico. Liberalismo político está mais ligado à política, obviamente, né? À democracia liberal, tá? Ao constitucionalismo. Liberalismo econômico está mais ligado à defesa do livre mercado, à defesa mais econômica, tá? No aspecto mais econômico. Obviamente, o nome já explica, né? Mas está ligado à defesa do livre mercado, do mercado capitalista. A gente vai ver com mais calma isso. Então, ele é reconhecido por seus estudos sobre os processos e os efeitos da Revolução Industrial na Inglaterra durante o capitalismo moderno. Vejam que ele vive no século XVIII, vive no começo da Revolução Industrial, que é um processo, né? Ele vive no começo, ele vê pouco da Revolução Industrial, né? Ele vê pouco, porque ele morre em 1790. Ele vê pouco do capitalismo industrial moderno, mas ele vê esse desenvolvimento, né? Ele é pioneiro nessa análise também. Ele viu pouco, né? Mas é um autor fundamental para a gente entender capitalismo, para a gente entender economia, né? E fundamentalmente economia política, né? Ele inaugura esse estudo sobre economia política que a gente vai ver com mais calma também o que consiste isso, né?
Suas principais obras são Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, essa é a principal, mas também uma clássica é a Teoria dos Sentimentos Morais, tá? De Adam Smith. Bom, aqui uma representação fotográfica, né, artística do filósofo e economista iluminista escocês Adam Smith, né? Aqui é interessante essa foto também porque mostra um desenvolvimento urbano industrial, né? Ele viveu nessa época, né? Atrás dele a gente pode ver casas, né? Edifícios que retratam uma cidade, né? Então ele vive nessa época de desenvolvimento urbano industrial, de desenvolvimento da modernidade, né? Ele está nesse período histórico aí. Bom, então a gente vai compreender os pressupostos filosóficos, econômicos, políticos, culturais, né? Pressupostos científicos sobre os estudos de Adam Smith, né? Algumas considerações sobre o autor, né? E algumas considerações e alguns conceitos, né? Alguns fundamentos clássicos da filosofia, da economia política de Adam Smith, tá? Bom, o Adam Smith, ele desenvolve uma análise científica, né? Sempre e filosófica, sempre mais próxima da realidade empírica concreta. Como eu disse já, né? Ele está numa tradição filosófica empírica ou empirista, tá? Que é bem característica da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da Inglaterra, né? Então ele é influenciado por essa doutrina, né? E em certa medida, até, né, em grande medida, também pelo conservadorismo de Burke, né? Edmund Burke, que é um fundador do conservadorismo, que também nasce na Inglaterra nesse momento, né? Nasce na Grã-Bretanha, porque eles são escoceses, na verdade, mas isso não é o caso agora. Então, ele está influenciado por essas doutrinas, né, conservadoras e empíricas, né? Bom, ele testemunha o nascimento de lugares onde surge a nova riqueza das nações. O nome do livro dele, né? A Riqueza das Nações. Fábricas e indústrias. Bom, esses são os centros de força das nações na época de Adam Smith, né? Indústria, fábrica, mercado capitalista. Ele está vendo o desenvolvimento desse tipo de sociedade, né? Sociedade capitalista moderna, tá? Então, os centros de força econômica das nações, marquemos no caderno, são as fábricas, são as indústrias, são os mercados capitalistas. E ele vai desenvolver esse desenvolvimento. Ele vai defender esse desenvolvimento capitalista. Ele vai defender esse desenvolvimento. Ele não é um crítico, ele é um defensor desse novo sistema capitalista de produção, tá? Então, quais são os pontos, os conceitos fundamentais para a gente compreender o autor, né? É importante que vocês marquem no caderno, né? Eu deixo esse esqueminha para ficar mais fácil, para vocês terem coisas escritas, né? É importante para compreender o autor. Ele está vendo um novo tipo de produção e de trabalho, né? Novas forças produtivas, né? Instrumentos, máquinas, né? E novas relações sociais de trabalho, né? Como a gente viu, a oposição entre burguês, capitalista e operário, proletário, né? Ele está vendo o desenvolvimento dessa nova sociedade, né? Ele é um dos primeiros autores a identificar a importância da divisão social do trabalho para o aumento da produtividade. Lembrando que produtividade significa produzir mais em menos tempo, né? E ele é um dos primeiros autores a perceber que quando há divisão social do trabalho, quando cada operário tem uma função específica na divisão social do trabalho das indústrias, né? Isso gera um aumento de produtividade, tá? Então, é um dos autores chaves aí que vai pensar a divisão social do trabalho para o aumento da produtividade, né? Mas a divisão social do trabalho, como a tecnologia, como a revolução industrial, tem suas ambiguidades, né?
É o trabalhador cada vez mais alienado também, né? É o captador, é o trabalhador que faz uma parte específica de um produto, né? E quando vê aquele produto pronto, né? Por exemplo, um sapato, ele é o cara que vai bater um prego numa parte específica do sapato, ou vai enlaçar os cadarços, enfim, vai fazer uma coisa específica. Quando aquele sapato estiver pronto, ele vai olhar aquele sapato, o trabalhador, e não vai sentir que ele que fez o sapato, né? Porque cada um faz uma função específica. Isso gera uma alienação do trabalho, que até a Adam Smith percebeu que esse trabalho cada vez mais manual, cada vez mais simples, é prejudicial, né? Porque também a máquina faz tudo, né? No capitalismo industrial, no capitalismo moderno, né? A máquina vai ganhando cada vez mais importância no sistema de produção e deixando, de certa maneira, o trabalhador de lado, né? Então, todos esses problemas também já estão sendo investigados por Adam Smith, né? E ele reconhece essas coisas também, apesar de defender o sistema capitalista de produção. Mas, enfim, como eu disse antes, centros de força da sociedade capitalista é a fábrica e a economia de mercado. Isso é o que gera isso é o que gera enriquecimento, riquezas para a nação, tá? Em Adam Smith. Ele vê também, ele considera importante, ele identifica a importância da concorrência e da competição de mercado, né? Isso é um ponto importante, Adam Smith. Ele diz que o princípio da concorrência é o que equilibra a economia de mercado, né? E isso é benéfico para todo mundo. Então ele diz que se o padeiro, por exemplo, isso no comércio, né, nos serviços, nas indústrias, que seja, é o mercado capitalista que a gente está falando, de uma forma bem ampla. Então, o padeiro, ele está fazendo, vamos supor que tenha um padeiro numa região, ele está fazendo péssimos pães e também ele está com um valor dele, dos produtos dele, o valor está muito caro, está muito alto, né? O que vai acontecer? Vai chegar um outro padeiro, né, um concorrente, e vai chegar lá e vai fazer esse padeiro, o padeiro anterior, falir, né? Se ele não mudar o padrão de qualidade e não mudar e não alterar o preço, né? Não fazer um preço mais justo. Então ele vai ter que mudar, né, o valor do preço dos produtos, né, a qualidade dos produtos, porque vai chegar concorrente e vai quebrar ele nesse sentido, né? E é uma coisa que a gente vê no cotidiano. Isso é uma realidade mesmo. Isso existe. Esse princípio da concorrência é importante para qualquer coisa, principalmente para o mercado capitalista. Então ele é um dos primeiros caras a identificar esse tipo de coisa também. Ele diz, ó, isso aí gera benefícios para a sociedade toda, entende? Porque a pessoa que vai comprar os produtos no mercado, ela vai ter então preços mais justos, melhores qualidades de produtos, né? É nesse sentido, né? Ou na padaria, que seja. Então ele diz que o princípio de concorrência é importante para o equilíbrio e para o bom funcionamento do mercado, entendem? Eu acho que é de boa entender isso. Não só o ordenamento sistêmico da sociedade capitalista é importante, Adam Smith. Ele também entra no aspecto da moral, da noção moral, né, individual, vamos dizer assim, da mentalidade. Ele diz que é importante existir mentalidades capitalistas, tá? Mentalidade econômica, né? É o tal do homo economicus, depois vai ser um conceito utilizado no século XIX, né? O ser econômico, né? Em Adam Smith, se a gente pensar no ser econômico, a gente tem que pensar também nessa capacidade moral dos indivíduos, tá? É importante Adam Smith e faz sentido dentro dessa tradição empirista, conservadora, entendem? Mas, enfim, a ideia de trabalhar dignamente, né? De que a dignidade vem do trabalho honesto, né? Então, a importância de trabalhar, né? De poupar ou economizar dinheiro, não ser esbanjador, tá? São condutas morais
que também vão ser importantes para o ordenamento da sociedade capitalista em Adam Smith, entendem? E a gente pode falar, então, que nessa nova sociedade que está nascendo, que está se desenvolvendo, existem figuras históricas, né? Agentes sociais, econômicos, né? Burguês, capitalista e operário, proletário, né? A gente já falou sobre isso, mas eu retomo porque vai ser importante para a gente compreender sociologia e tal, principalmente. Burguês são os burgueses são os donos de indústria, donos dos meios de produção, da propriedade privada, né? São os empregadores, são os donos das fábricas, das indústrias, das máquinas, né? E o operário proletário é aquela turma que vai trabalhar para os empregadores, né? São os empregados, então. É aquela turma dos assalariados, né? Que vai vender sua força de trabalho para os empregadores, para os burgueses, para os capitalistas, né? Por que a gente diz capitalista? Porque o burguês é capitalista porque ele investe capital na sua indústria, na sua fábrica, entende? Por isso que eles são capitalistas. Os operários não são capitalistas, eles não têm nada, né? Eles são donos apenas da sua prole, aí daí a palavra proletariado, né? Eles não têm nada, eles só têm família. E eles vivem a partir da força de trabalho deles, né? Em troca de salário, né? É aquela massa, né? O povão que vai trabalhar nas indústrias, né? São os operários ou proletariados. Bom, mão invisível do mercado é uma metáfora, né? É um conceito. Quero que vocês pensem em mão invisível do mercado como um conceito de Adam Smith, importante para compreender o pensamento filosófico e econômico do autor, tá? E é uma metáfora, né? Opera num plano simbólico aí, porque não existe uma mão invisível do mercado mesmo, como a gente vai ver, mas é uma metáfora, tá? É uma simbologia que Adam Smith utiliza para explicar o funcionamento da economia de mercado. Então, é uma reconhecida metáfora utilizada pelo autor para explicar o funcionamento da economia de mercado. Bom, eu disse que é uma metáfora, né, que é uma simbologia, e é importante para entender o pensamento econômico e filosófico do autor, e explica o funcionamento da economia de mercado. Mas em que consiste essa tese? Aí eu coloco no segundo item aqui. A tese é: a economia de mercado, para ele, se autorregula, ou seja, ela se reajusta por si própria, naturalmente, organicamente, a gente poderia dizer, como se existisse, perdão, uma mão invisível a controlando. Então, ele diz que, dentro de todos aqueles conceitos e categorias que a gente viu da sociedade capitalista, né, produção, trabalho, né, dignidade, até princípio da concorrência, claro, que é importante, a gente viu, dentro então desse ordenamento sistêmico da sociedade capitalista, a economia de mercado, ela se autorregula para Adam Smith, tá? Ela se reajusta por si própria, naturalmente, como se existisse uma mão invisível a controlando, a regulando, a ordenando, entendem? Então, esse é uma tese fundamental de Adam Smith, né? E que vai se tornar uma tese fundamental de todo o argumento, né? O fundo argumentativo do liberalismo econômico. Por que eles são preocupados em identificar que a economia de mercado, ela por si só se basta, ela se autorregula, ela se reajusta por si própria, como se tivesse uma mão invisível do mercado a controlando, entendeu? Então eles estão falando o seguinte: deixa lá, deixa o mercado capitalista se desenvolver e acontecer. O Estado não deve intervir na economia. Isso é uma argumentação, essa é a argumentação fundamental do liberalismo econômico. É a defesa do livre mercado.
O Estado não deve intervir na economia. Por quê? Porque a economia de mercado se autorregula, ela se reajusta por si própria, naturalmente, como se existisse uma mão invisível a ordenando, a controlando, a regulando. Entendem? Esse vai ser o posicionamento fundamental de Adam Smith e que vai ser uma base argumentativa de todo o liberalismo econômico, assim, que é forte, muito potente até os dias de hoje, né? Que vai defender a não intervenção do Estado na economia, né? A desregulamentação da economia, então a defesa do livre mercado, que o Estado não deve intervir na economia, que a economia por si só é um espaço de justiça, né? De desenvolvimento que acontece de forma autônoma, de forma independente. Então não existe Estado intervir na economia, porque a economia, o sistema econômico, ele por si só, ele se autorregula, ele por si só se ordena, né, se regula. É nesse sentido, tá? Então, espero que tenha gostado da aula e qualquer coisa a gente tira as dúvidas e esclarece nos próximos encontros, tá? Fico à disposição.